Oi, gente, como é que estamos? Aqui Marco Aurélio, direto do Literacurso, para mais uma consultoria de linguagens. E desta vez, nós vamos trabalhar algumas questõezinhas que continuam sendo aquilo que nós chamamos problemas notacionais da língua portuguesa. Vamos à segunda aula desse tópico. Quem já ouviu essa expressão? O que seria um desvio de ortoépia, ou a sua variante, ortoepia? Gente, ortoépia ou ortoepia são aqueles desvios que nós, de maneira, às vezes, dúbia, porque não sabemos ao certo, acabamos trocando o timbre das vogais tônicas das palavras. Aí, para a gente pronunciar a vogal com o timbre aberto, e nós pronunciamos quase sempre com o timbre fechado, ou ao inverso. Em vez de pronunciarmos omelete, alcova e crosta, pronunciamos equivocadamente de forma aberta. Pronunciamos omelete, alcova, crosta, crosta terrestre. Não. Assim como esse omelete é gostoso, também é legal pronunciá-lo, o termo omelete, com o tom da vogal tônica e fechado. Também existe o desvio de ortoépia, quando a gente acrescenta fonemas que a palavra não tem. A nossa língua produz efeitos sonoros que causam estranhamento ao ouvido. Né? Então a gente, em vez de colocar pneu, a gente coloca pneu, botando esse E. Acrescenta um I em caranguejo. Né? Em vez de pronunciar caranguejo, pronunciamos caranguejo. Vaquejada, não, vaquejada. E também quando subtraímos ou trocamos esses fonemas, tá? Ou a gente acrescenta ou omite. No caso dessa segunda linha aqui de termos, a gente não tem o hábito de pronunciar a vogal, aliás, a consoante, a desinência final dos infinitivos. Cantar, não é cantar. Amor, amor, amor. A gente pronuncia tirando essa desinência. E também trocando ou subtraindo também alguns sons vocálicos, como é o caso da palavra abóbora, que nós a pronunciamos como se houvesse apenas 3 sílabas, né? Abóbora. Engolimos esse segundo O. Prostrar, a gente pronuncia prostar. Né? A gente corta aí esse segundo encontro consonantal perfeito do T e do R. Então, esses tipos de desvios são chamados de ortoépia. Tá? Então, olha só. Também quando a gente troca certos fonemas, a gente substitui por outros. Tá? Então, cutia, o fonema é fechado, é U, mas nós pronunciamos com O, cotia. Não, é cutia mesmo. Mais esquisito é pronunciar cabeçalho. Não é cabeçalho, gente, é cabeçalho. Cabeçalho. Não é boeiro, é bueiro. Então, essas substituições de fonemas, do reduzido para o outro, para o fonema O, ou acréscimo de fonemas, nós chamamos de ortoépia, ortoepia. E há um caso mais esquisito, que às vezes tem a ver também com problemas de dicção. Algumas pessoas trocam realmente alguns fonemas porque desde criança trazem esse problema de pronúncia de alguns fonemas, principalmente quando fazem parte de encontros consonantais perfeitos ou imperfeitos. Tudo bem? Então vejam aí, ó, caderneta. E o cara traz, algumas pessoas pronunciam esse R trazido para a primeira sílaba. Cardeneta. Bicarbonato. É de carbono, bicarbonato. Mas o cara pronuncia bicarbonato. Tá? Muçulmano. Traz o L para a primeira sílaba. Muçulmano. Meteoro. Ó, perceba. Vem de meteoro, meteorologia. Mas o cara coloca meteorologia. Então essas trocas são problemas notacionais chamados problemas de ortoépia ou de ortoepia. Tá? Então vamos aqui mais um pouquinho a uma outra questão que também diz respeito a essa pronúncia esquisita. E aí, no caso, gente, é a tendência de nasalizar algumas vogais, como acontece em sobrancelha. E aí, sombra, a pessoa acha que tem a ver com sombra. Não. Sobrancelha e não sobrancelha. E mais esquisito é a variante de bugiganga. Veja, as primeiras duas sílabas são orais, bugi.
e as pessoas pronunciam bum, gi ou bujim, ou fazendo as duas, bum, ginganga. Tá? Então esses são problemas de ortoépia. E parecido com essa mesma discrepância fonética, nós temos uma outra que é chamada de prosódia. É quando, pessoal, nós não sabemos ao certo em que posição da palavra estaria colocada a acentuação ou a sílaba tônica. Então, às vezes, a gente é pego pronunciando ou ouvindo alguém pronunciar catéter. Não, cateter. Todos esses termos que vocês estão vendo aí nessa linha, essas palavras todas são oxítonas. Lembrando, oxítono é quando a sílaba mais forte, quando a sílaba tônica na pronúncia é a última. Não? Cisté, condor, hangar, mister. Já ouvi muita gente se referindo a esse lindo prêmio, o fantástico prêmio Nobel. Inclusive jornalista de âncora de TV, falando fulano de tal recebeu o prêmio Nobel da Paz. Não, prêmio Nobel. Gente, não é ruim, é ruim. São duas sílabas, sutil e ureter. Então esses termos são oxítonos. Pronunciá-los de maneira diferente é cometer desvios de prosódia. Já estas outras são paroxítonas. Perceba, a sílaba tônica é a penúltima sílaba. Tá? Não é ávaro, é avaro. Não é cartomância, é cartomancia. Ciclope. Não é íbero, é ibero. Poliglota, pudico. Não existe rúbrica, é rubrica. Palavras paroxítonas. A sílaba tônica é a penúltima. Se você muda essa sílaba, você comete um desvio de prosódia. As proparoxítonas dispensam a apresentação por um detalhe muito interessante, galera. Elas vieram do latim clássico. As pouquíssimas palavras do português que vieram para o nosso português falado, que são proparoxítonas, aquelas que têm a sílaba tônica na antepenúltima sílaba, vieram do latim clássico. E para demarcá-las, elas são acentuadas graficamente. Então são mais fáceis porque o acento denota, o acento indica onde você deve fixar a maior intensidade de pronúncia da sílaba. Aeródromo, alcoólatra, álibi, âmago, lívido, protótipo, zéfiro, o deus dos ventos. Beleza? Só que como muita coisa na língua, existe variação. Então aí você tem um acento prosódico, que a gramática também aceita, também abona, que haja dupla pronúncia. Você pode falar acrobata ou acróbata, crisântemo ou crisantemo, oceania ou oceânia, réptil ou reptil, projetil ou projétil. Então essas duas variantes, nessas palavrinhas aí, e mais algumas, tá? Não dá para caber todas aqui. Você não cometeria o erro ou o desvio, linguisticamente falando, né, de prosódia. Beleza? Gente, sintetizando, tanto a ortoépia, ou ortoepia, quanto a prosódia, são questões de eufonia. Lembra da aula sobre colocação pronominal? Então, eufonia, uma boa aceitação desse som das palavras. Legal? Vamos aqui a outro tópico que nos tira um pouco o juízo na hora de escrever, porque na hora de pronunciar ninguém percebe. É a grafia dos porquês. Gente, não precisa se descabelar. Olha só como é simples. O porquê separado e sem acento, ele é usado, ele é interrogativa, ele é um pronome interrogativo com uma preposição. Ele é usado no início das frases interrogativas diretas ou nas indiretas. Eu tenho aqui interrogativa direta porque ela termina com um ponto de interrogação. Então o porquê, vai lá para o início. Porque as pessoas não pensam no bem comum. Então essa pergunta ela começa com o porquê, então esse porquê tem que ser separado. Ela é uma interrogativa direta. Mas eu posso fazer uma pergunta sem usar a interrogação, o ponto de interrogação no final. Quero saber por que ele não colaborou para o nosso festival. Veja que até a entonação de voz é diferente. Na interrogativa direta, há uma entonação de voz crescente para o ponto de interrogação. Mas aqui não deixa de ser uma pergunta. Então é o mesmo porquê do início. Perceba que nesse caso, gente, se subentende a palavra razão ou motivo. Quero saber por que razão, quero saber por que motivo ele não colaborou para o nosso festival. Então esse porquê separado, ele é do início, das interrogativas diretas ou das indiretas. Mas também ele é usado como pronome relativo, antecedido da preposição por. As razões por que lutamos são enobrecedoras. Perceba que você pode trocar por
pelo pronome relativo as quais, com a preposição per, né, arcaica, as razões pelas quais. Aí essa síntese fonética, né? As razões por que lutamos, as razões pelas quais lutamos. Quando você puder fazer essa substituição, perceba que você tem o porquê separado e sem acento. O porquê separado com acento circunflexo, gente, ele é colocado no final. Se o outro separado sem acento é no começo, ou no meio da interrogativa indireta, esse sempre é no final, tá? Perceba. Fazermos todo esse percurso por quê? Interrogativo direto, porque está no final, então separado com acento, tá bom? Ou, no indireta, trabalhamos mais um pouco, e ainda não sei por quê. Então, há uma colocação aí que é um questionamento. Como ele está no final, ele vem separado com acento circunflexo. Beleza? E aí você tem o porquê junto, que talvez seja o mais usado, porque nós estamos dando justificativas. É uma conjunção que indica causa. Como nessa frase, comemorei bastante porque sou fã do Lionel Messi. E aí, claro, como tantos os fãs, eu vou comemorar porque sou fã. Tá? Ou ele pode ser uma conjunção final. Nesse caso, o uso é bem restrito. Parece que você não tem costume de ouvir, porque ele está muito no registro escrito da nossa língua. Tá? Não discrimines as etnias, porque não sejas discriminados. Então perceba que nesse caso, ele tem um sentido da conjunção final, para quê? Da locução conjuncional, a fim de que, para quê? Não discrimines as etnias, para que não sejas discriminado. Ou a fim de que não sejas discriminado. É um uso bem restrito, tá bom? E o porquê mais simples de todos, gente? O porquê juntinho com o acento. Esse porquê ele é usado no lugar de um termo, de uma coisa. Ele é uma expressão substantivada. Deve haver algum porquê para essa proibição. Veja, esse porquê é juntinho porque está no lugar de alguma coisa. Assim, todos estes porquês são justificáveis. Perceba que nesse caso, gente, ele além de estar substituindo uma coisa, um substantivo, ele tem valor substantivo, ele sofre flexão de número. Estes porquês, e eles vêm sempre com determinantes, a palavrinha porquê acentuada, vem sempre com algum determinante, um pronome definido, um pronome demonstrativo, como esses casos aqui. Tudo bem? Então não é bicho de sete cabeças usarmos os porquês, nesse caso, com acento. E aí eu finalizo esse papo linguístico com ninguém menos do que essa galerinha do Kid Abelha e a fantástica Paula Toller, que vai usar nesse texto aí muito bem o porquê no início dessas interrogativas. Vamos curtir? Eu que sei. Quando ela insiste em beijar seu travesseiro, eu me viro do avesso. Eu vou dizer aquelas coisas, mas não eu esqueço. Porque não eu, porque não eu, porque não eu. Eu encomendo o jantar só pra nós dois. Se não tem nada pra depois, então por que não beber? Você tá nessa rejeitada, caçando paixão. Eu com a cara mais lavada digo, por que não? Por que não eu? Por que não eu?
E aí, galerinha, que gostoso terminar um papo com Paula Tolle aqui, né? Ouvindo Paula Tolle. Perceba que ela usa também aqui no meio, eu nem grifei, mas ela usa também nesse interrogativo porque corretíssimo. Galerinha, vai lá no Literacurso, se inscreve, clica no sininho para receber novidades como esta aqui. Beleza? Beijo no coração. Até o próximo bate-papo linguístico ou literário do Literacurso com o professor Marco Aurélio.